Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Boletim de Notícias. Eu sou o Sérgio Júnior. Aqui você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Muita gente que teve Covid ainda sofre com as sequelas da doença. Tem demorado, por exemplo, para voltar a sentir o gosto e o cheiro de comida. Março de 2020, a Denise foi diagnosticada com coronavírus. Na época, ela morava na Irlanda e precisou retornar ao Brasil. E nesse meio tempo, os sintomas foram aparecendo, principalmente o que afeta a saúde bucal. Logo que eu cheguei em casa, então, eu procurei o posto de saúde que ficava mais próximo e relatei quais eram os sintomas para o médico. E um dos sintomas que eu enfatizei foi a questão da perda de olfato e paladar, porque esses sintomas eles não estavam na lista de sintomas que era divulgada ali pela OMS. Segundo esse médico, a perda do olfato está ligado às células respiratórias. O SARS-CoV-2, que é o vírus que infecta o corpo da gente, ele tem um caminho que ele entra dentro das nossas células através de uma enzima chamada ECA2. Essa enzima ela se localiza na goteira olfatória do nosso nariz, que é onde a gente tem pequenos filamentos que conseguem absorver o nosso olfato. Quando o vírus ele entra, ele faz uma destruição dessas células de sustentação desses filetes olfatórios. E é por isso que a gente perde o olfato. E, consequentemente, com a perda do olfato, há uma diminuição também do paladar. Mas não é só a perda do olfato e paladar que está ligado às sequelas da pandemia. Segundo o levantamento da UFRJ, o número de bruxismo aumentou durante o isolamento, principalmente por conta do estresse. E a gente vê, nesse momento de pandemia, o bruxismo como uma sequela da pandemia, não apenas do coronavírus, ou seja, não apenas de quem acometeu a doença, mas de todas as pessoas, né? Porque está associado com situações de estresse e ansiedade, que é algo que a maior parte das pessoas, tendo ou não contraído o coronavírus, presenciou e viveu nesse momento de incerteza com o futuro, enfim, né? De algum tipo de angústia que acaba desencadeando o apertamento, o ranger dos dentes, que é o bruxismo. Depois de um mês, Denise voltou a sentir cheiro e gosto. Mas existem casos que demoram para voltar. E quando voltam, existe uma distorção. Ele não volta, às vezes, de maneira simétrica. Então, não é que hoje você não sente o cheiro do café, hoje você não sente o cheiro de alguma coisa que você gosta. E esse cheiro ele pode voltar de maneira lenta e, às vezes, distorcida. É o que a gente chama de parosmia. Daí o paciente ele fica muito irritado, porque tudo tem cheiro de gasolina, de benzina, é um cheiro muito distorcido às custas de voltar esses filamentos olfatórios para dentro da cavidade nasal. Como eles crescem de maneira assimétrica, essa assimetria faz com que o olfato ele fique distorcido. E daí que você tem essa parosmia. Eu comecei a sentir o gosto das coisas, mas não com a intensidade, né? Não com a mesma... Às vezes eu achava que a comida estava sem sal, às vezes não sentia muito bem o gosto. Demorou mais de um ano para voltar a entender aquilo como algo voltando ao normal. E voltou? Tudo? Voltou, para mim voltou. Todo mundo quer gastar menos na hora de comprar algum produto. E não estamos falando de desconto, e sim de dinheiro de volta no seu bolso. Quer saber como? Confira na reportagem. A ideia de comprar um produto qualquer e a loja devolver parte do valor gasto para você parece impossível, mas não é. Essa prática já existe e recebe o nome de cashback, uma palavra em inglês que significa literalmente dinheiro de volta. O cashback começou a ser utilizado nos Estados Unidos no fim dos anos 90. No Brasil, o modelo ainda é recente e foi impulsionado pela pandemia. Eu tenho visto estratégias de cashback sendo utilizadas no Brasil aí nos últimos 3 ou 4 anos. A pandemia, ela causou retração econômica, ela causou redução do poder de consumo. Consequentemente, tudo que são maneiras de alavancar o consumo, comprometendo menos receita do consumidor, são ferramentas que foram aceleradas, o cashback incluso. Na prática, funciona assim. Uma porcentagem do valor pago pelo produto volta para o consumidor, mas as regras dependem de cada empresa.
O cashback ele parte da ideia de que uma fração do dinheiro que você investiu naquela compra volta para você num uso futuro. Na prática, ele não está pagando o preço cheio do produto, ele vai ter ali uma parte da compra revertida para outra necessidade no futuro dele. Então, é como se ele pagasse menos por aquele bem. O cashback é aplicado tanto nas compras pela internet como também em lojas físicas. O gerente dessa loja de roupas conta que optou pelo modelo para fidelizar o cliente. Alguns anos atrás, a gente utilizava essa ferramenta de desconto à vista, né? Com o tempo, a gente foi notando que isso fazia com que o cliente saísse satisfeito, mas ao mesmo tempo a gente não tinha um retorno. Uma alternativa que a gente achou para fazer com que o cliente voltasse para a loja foi a ferramenta de cashback. Então a gente oferta 10% da compra, vira desconto para o cliente no mês seguinte e não tem um valor mínimo para resgate. Mas você deve estar se perguntando, se as empresas devolvem parte do dinheiro, o que elas ganham com isso? Tem várias maneiras de fazer esse aproveitamento, mas as principais são fidelização, melhoria de estoque e gestão de dados do cliente. A cada real que ele gasta, que ele tem de resgate, é convertido em R$5 a mais. Então, um cliente que tem R$10 de resgate, em média ele vai gastar 50. Então, é vantajoso tanto para a gente quanto para o consumidor. Agora que você já sabe o que é cashback, é só se cadastrar em alguma plataforma que oferece essa modalidade e aproveitar. Mas fique de olho. O cliente tem que ficar atento também para ver se não é só argumento promocional. Por exemplo, você ganha 10% de cashback, mas o produto está 10% acima do preço de mercado. Você precisa ter bastante ciência daquilo que você quer, do que você deseja, de que forma isso é comercializado normalmente, para que realmente você só entre em negociações onde você se veja tratado de forma justa. E quase extintos no Brasil por conta da poluição, os cavalos marinhos aos poucos voltam às águas da Baía de Guanabara. Confira. Achar cavalos marinhos já não é só mais um verso na música da Legião Urbana. Eles foram quase extintos no Rio de Janeiro, tanto por causa da poluição, quanto por causa da pesca para o aquarismo, que é proibido para a espécie há 8 anos. O resultado é que mesmo nas águas ainda poluídas da Baía de Guanabara, os cavalos marinhos voltam a ser vistos. Se em 2015 a presença média deles na Baía era de 2 por 400 metros quadrados, no ano passado, uma média de 13 cavalinhos foram encontrados na mesma área. O projeto Cavalos Marinhos do Rio de Janeiro, da Universidade Santa Úrsula, acompanha o aumento da espécie desde 2002, um indicador da preservação do ecossistema. Esse aumento ele foi se mostrando consistente ao longo do tempo, o que mostra que o ecossistema ele está estruturado naquela área, que os animais eles estão bem adaptados e que a população está conseguindo se reestruturar aos poucos, trazendo para a gente aí essa excelente notícia sobre a nossa Baía de Guanabara. Para encontrar cavalos marinhos, basta fazer um mergulho à distância ou explorar alguns costões do litoral. Existem no Brasil 3 espécies. Eles estão nos manguezais, nos recifes e nos bancos de grama marinha. É o macho que tem a bolsa ventral para incubar os filhotes por cerca de 20 dias. Possuem diversos tamanhos. No Rio, um adulto já foi encontrado com 21 centímetros. Outro animal, símbolo da Baía de Guanabara, presente até na bandeira do estado do Rio e que também é um indicativo da preservação do ecossistema, é o boto cinza. Hoje em extinção, mas há 3 décadas era possível ver vários deles por aqui. A espécie é mais uma que resiste à caça e à poluição da Baía. E agora você vai conhecer uma jovem paranaense praticante de atletismo, que tem um sonho: disputar uma Olimpíada. A repórter Fabiana Vantucci conta essa história pra gente. Essa jovem tímida, de poucas palavras, se transforma quando começa a correr. A Gabriela tem apenas 17 anos e já está entre as melhores do Brasil no atletismo. A relação com a corrida começou cedo, aos 11 anos de idade, mas na época era outro esporte que chamava a atenção. Eu gostava mais de jogar bola do que correr. Nisso, meu pai ele começou a chamar mais a gente para ir correr, eu, minha irmã e tal, e eu fui pegando gosto. Ele começou a me inscrever em umas corridas kids e em outras competições, daí comecei a ganhar troféus e medalhas, mimos, sabe? Aí eu fui pegando gosto.
falei, opa, aí tem um pouco de talento, né? Sem treinamento, corria mais que a gente, e daí, através de um amigo da gente, apresentou a gente para o Cristiano, e o Cristiano convidou para participar da assessoria dele. A Gabriela já perdeu as contas de quantos troféus e medalhas conquistou em 6 anos. Entre os principais títulos está o recorde brasileiro dos 1.000 metros com obstáculos do Sub-16 e o sul-americano Sub-18, que aconteceu no Paraguai. Eu fui campeã dos 3.000 rasos. Era um campeonato sul-americano Sub-18. Antes de correr, a gente tem o ranking, né? Tem as provas pra gente fazer marca, né? Aí eu estava em primeiro, só que eu sempre tenho esse receio de competir, enfim. É claro que nessa trajetória de sucesso, o apoio da família é fundamental. A gente apoia, assim, né, na medida do possível, né? Sempre que pode, ou eu ou a minha esposa estamos indo nos treinos com ela, né? Quando um não pode, o outro, sempre revezando, mas sempre estamos apoiando. A Gabriela costuma treinar no Parque Barigui, aqui em Curitiba. Uma rotina que é intensa, viu? 6 vezes por semana, 2 vezes por dia. Dedicação que é indispensável para alcançar bons resultados nas competições. E agora os olhos estão voltados para um desafio ainda maior, a próxima Olimpíada. A prova dela específica, assim, que ela está trabalhando para isso, seria os obstáculos mesmo, né? O 3.000 com obstáculo, né? E isso a gente vem trabalhando nesse ano já, né? 2 anos aí para a gente fazer o índice ou conseguir ranquear, né? Eu vejo ela lá, eu vejo nós lá. E assim, com passos firmes na pista de corrida, a menina de ouro sabe onde quer chegar. É um sonho, acho que de todo atleta, né? Que faz atletismo. É um sonho que não sei se pode ser realizado, mas vamos tentar. É o sonho dela que se realiza com a gente daí, né? Através dela a gente se realiza também. E boa sorte para a Gabriela, ela vai longe. Com essa história que a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.